Agora a gente vai conversar sobre um probleminha que não afeta só as mulheres, que não incomoda só as mulheres, mas os homens também. Afinal de contas, o que funciona contra a flacidez? E o que de fato pode ser feito? Será que são exercícios ou será que é apenas a cirurgia? Nós convidamos a dermatologista Fernanda Braga, que está conosco nesta manhã de quarta-feira. E flacidez também é um dos temas mais pedidos que a gente tem aqui pelo nosso WhatsApp. Fernanda, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada eu, Mônica. Bom dia. Bom dia. E claro que você participa com a gente também. 998-97000 é o nosso WhatsApp. Eu vou fazer a pergunta clássica. Afinal de contas, o que leva à flacidez? É hereditariedade? É falta de exercício? O que leva à flacidez? Nós temos muitos componentes. Então, a questão genética, ela é vista e é um dos pilares. Então, a gente sabe que tem um componente aí genético. Tem pacientes que vão ter uma deposição de gordura maior, uma pele mais fina. Então, isso a gente sabe que tem uma relação. Mas o que impacta muito com a flacidez, que foi até o que eu já tinha conversado um pouquinho com a Rose, o que impacta muito é uma distensão muito grande da pele. Isso é uma coisa que eu explico quase todos os dias para os meus pacientes. Para fazer uma camada de epiderme, que é o que a gente vê, para fazer uma camadinha de pele, tá? A gente leva uma média para fazer uma única camada córnea de 28 dias. Para fazer colágeno, que é onde a gente fala de flacidez, que é a derme, que é onde a gente vê o turgor aqui da pele, o viço, como o pessoal fala, a gente leva uma média de 90 dias. Então, quando alguém cresce muito rápido em altura, todo dia eu vejo isso, ou quando alguém emagrece muito rápido, ou quando ganha peso por alguma alteração hormonal, que seja uma gestação ou uma fertilização naquele processo ali de estímulo hormonal. Então, vários fatores, muita gente na quarentena, eu brinco com os meus pacientes. Todo dia tem uns 3 que engordaram, mas tem um que emagreceu. Todo dia tem uma pessoa que emagreceu muito. Então, esse emagrecimento rápido impacta porque a gente leva esse tempo para ter esse ajuste aí entre as camadas da nossa pele. Então, tem muita relação com oscilação de peso. Para a pele, em relação à flacidez, como o pessoal adora dica, né? Eu já abracei essa palavra agora. Então, uma dica é a gente não oscilar de peso abruptamente. Ir devagar. Tem muita paciente que vem no consultório após bariátrica. É muito comum, né, Fernanda? Não que a gente tenha esse controle. A gente imagina, vou emagrecer devagarzinho. É difícil emagrecer. Beleza! A gente emagrece do jeito que conseguir e tá ótimo. Então, a pessoa fez a bariátrica, ela já vem no consultório. Eu tenho recebido cada dia mais paciente assim. E aí o paciente chega e a gente começa ali um protocolo, muitas vezes de braço, que é um lugar que a pessoa não vai querer fazer cirurgia, de perna, de algumas áreas. Por exemplo, o abdômen. Mesmo um paciente bem magrinho, porque às vezes a gente fala só um paciente muito magrinho que engravidou, sobra muita pele. Então, ali a gente tem que ver muito qual que é a expectativa, qual que é o desejo daquela paciente. Se a gente tiver uma prega muito grande, uma paciente que tenha um objetivo também que destoe um pouquinho, muitas vezes a gente indica uma cirurgia e depois trata o que sobrar em algumas áreas. Então, a gente divide por áreas. Outras pacientes já chegam assim, não vou operar. Então, a gente faz um protocolo e começa a tratar esses diferentes componentes. Trata a gordura, trata a derme. E aí, no caso, a atividade física ela é importante para quem não quer fazer cirurgia, para quem não optou por isso. Para todos, a atividade física é importante, né? Porque a gente vai mexer ali no estilo de vida da pessoa, né? A gente vai... A atividade física melhora muito qual componente? Drenagem linfática. Então, quando eu melhoro drenagem linfática, eu melhoro muito componente de celulite, de edema. Então, melhora aquela circulação ali do tecido, tanto do tecido adiposo, melhora a musculatura, isso melhora o metabolismo. Então, a gente melhora a saúde do paciente, né? Então, a gente sempre vai tentar fazer essa associação. Num pós-operatório, tem a restrição, né? Que aí o paciente não vai fazer movimento. Mas, no geral, todo mundo que quer melhorar de flacidez precisa do exercício. Esse ano foi um ano difícil, muita gente parou, né? Muita. Adaptou, mudou, então isso aí fez diferença.
Olha só, aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês alguns exercícios que podem ajudar, tá bom? Isso é bom. Aqui a Fernanda trouxe alguns procedimentos que podem ajudar na flacidez. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Fernanda. Vou explicar um pouquinho, que o pessoal sempre pergunta assim, quais os aparelhos, como que a gente funciona, até é legal, porque a Rose me mandou muitas coisas, e é legal ver a dúvida dela, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. A Rose é a nossa produtora, viu, gente? Isso, e ela fez uma pesquisa ali, com certeza foi do Google, e já é mais ou menos o que o pessoal faz no dia a dia, né? Então, quando a gente fala em flacidez, a gente vai fazer de conta, ela até me falou assim, faz de conta uma paciente que engravidou e depois ficou com a barriga flácida. Então, a gente vai pensar primeiro na gordura, que é a parte ali mais profunda, né, a terceira camada. Quando a gente pensa na gordura, a gente usa duas formas. A gente pode usar um aparelho que é um ultrassom, esse ultrassom chama macrofocado, então é um ultrassom que aquece e ajuda a eliminar essa gordura. E como que era eliminada? Pelo metabolismo hepático, isso aí é uma pergunta que todo mundo faz. Eu vou fazer o Q-Sculpting, que é aquele que eu já vim falar, que também resfria e a gente perde 30%. O paciente vai ter um metabolismo por drenagem linfática, metaboliza pelo fígado, isso aí sai pelas fezes no dia a dia sem ele perceber nada. Entendi. Tá? Não altera exames, tem muito estudo, né? Então, quando a gente pensa no ultrassom, a gente desenha uma área mais ou menos de um sulfite, um A4. Certo. Tá? Então, a gente desenha ali no abdômen e aí cada ponteirinha tem uma profundidade. Então, assim, é uma máquina. Por que eu trouxe isso? Porque aqui é onde eu regulo qual profundidade vai. Então, às vezes o paciente fala para mim, doutor, eu faço ultraformer no rosto, eu vou fazer na barriga? Porque a gente muda essa profundidade, igual um ultrassom, que vê desde a pele até um bebê lá dentro. Então, como se a gente fosse guiar isso. E aí a gente faz nessa área desse A4 e são tratamentos geralmente que a gente faz mensal. Então, o paciente, quando ele perde gordura, quando a gente fala com relação à gordura, essa perda é mantida. Ele pode ganhar peso, mas naquele local em que ele já perdeu, igual uma lipo. O paciente que fez lipo engordou 10 quilos. Ele engorda às vezes aqui, ele engorda em outra área. Entendi. Tá? Vou fazer o seguinte, nós temos outros aparelhos aqui, outros procedimentos, há procedimentos para mostrar, mas eu quero trazer essa questão que você falou do exercício, que ajuda muito. Eu queria que você me acompanhasse, já tem perguntinhas aqui para você, né? Que o exercício, como bem disse a Fernanda, pode ajudar, ajuda muito nessa questão da flacidez. Vamos conferir aí a reportagem agora, juntinhos. No aparelho, a Fernanda está trabalhando tríceps, costas. Agora a Marcela exercita tríceps e peitorais. A Fernanda demonstra exercícios com stiff, que é para a musculatura posterior de coxas e glúteos. A mulherada ama os resultados. E a Marcela está usando um peso e um step para o trabalho com glúteos e coxas. Os ombros também. A gente cria o prazer, né? E no resultado, né, que faz. Todas as vezes a gente sai acabado do treino, mas vale a pena o esforço porque a gente vê um bom resultado. É bastante sofrido, mas vale a pena. Aumenta a autoestima, aumenta o prazer, aumenta o ânimo que a gente tem, né? Depois do exercício a gente é outra pessoa. Você tem 2 crianças, você foi mãe não tem tanto tempo. Como é que foi? Você se preocupou com a flacidez? Tendo em mente que depois da minha recuperação do pós-parto, eu ia voltar a treinar, né? E como foi do meu primeiro filho, depois que eu voltei, o meu corpo voltou ao normal, né? Lógico que muito treino, muita dedicação e uma boa alimentação. Isso não foi diferente agora com o segundo filho, né? Depois de uns 4 meses que eu tive o João, né? Que é o meu o caçula, e aí foi tudo como eu esperava mesmo. Você acabou de ver com a ajuda da Marcela, que é enfermeira, e da Fernanda, que é funcionária pública, foi uma série de exercícios, uma programação de exercícios de alta intensidade que podem ajudar você a combater a flacidez. Mas tem um conjunto de coisas muito importantes a serem consideradas. Eu vou conversar com o educador físico, o Wesley Parreira, e ele vai contar pra gente
é preciso estimular a produção do colágeno. Quando você faz exercício físico com uma intensidade maior, então não adianta só uma caminhada a passeio ou ir na academia e dar uma desfilada, não resolve, tem que ser uma intensidade maior. Tem que pesar. Tem que ser pesado, tem que ter esforço ali, porque isso vai estimular a liberação de um hormônio muito importante, que é o que vai ser o maestro ali para conduzir, para formar o colágeno, que é o GH. Agachamentos é um dos exercícios mais funcionais que tem. Pode agachar, coluna bem ereta, isso. Força no calcanhar, empurrando para cima. Isso, inspira, descendo, pode dar uma travadinha na respiração e solta na subida. A repetição não é o fator mais importante, é o tempo de contração muscular. E aí a gente está falando aqui do agachamento, que ele é um exercício extremamente funcional, ele trabalha o corpo todo praticamente, e a região que as meninas também mais reclamam, né, que é glúteo, coxas, né, da questão da flacidez. Então uma prancha convencional, para quem está iniciando, para fortalecer a região do abdômen. Então essa é fundamental, trabalha também um pouco dos braços, tudo. Mas ela vai fazer um pouco mais avançado, que a gente chama de alpinista, né, escalador. Pode fazer, Marcela? Isso. Então, quanto maior a velocidade, maior a intensidade que você está jogando. Isso vai do nível de condicionamento. Então, pessoas que estão mais condicionadas conseguem fazer ele numa velocidade mais rápida. Pessoas que estão começando, a prancha já é o suficiente. Quer começar a fazer esse tipo de movimento, começa mais devagarinho, que já é uma alta intensidade. Então, a alta intensidade depende de quem está fazendo. Que palavra que a gente dá para quem está assistindo o programa e ficou animado aí com o que viu? A flacidez tem a ver com absorção de proteína, então você tem que comer a proteína adequada e tem que tomar cuidado, porque você tem que ter um processo digestivo todo encaminhado, porque se o estômago e o intestino não estiverem alinhados, essa proteína pode passar direto, ou até te fazer mal de alguma forma, porque ela tem que ser absorvida em forma de aminoácido. O terceiro ponto é o sono, um sono de qualidade. Então, geralmente, o GH, que é o principal hormônio maestro dessa síntese de colágeno, que é liberado em grande quantidade pelo exercício, pela quantidade de massa muscular e também durante o sono. É uma associação, né, Fernanda? A gente estava vendo todos esses exercícios aí que o Wesley passou, quer dizer, é uma associação para esse combate à flacidez. Isso mesmo. Tudo que ele falou sobre o exercício é excelente, é exatamente isso, porque a gente faz ali uma modulação hormonal e esse paciente tem muito benefício com relação ao metabolismo. Uhum. E aí vai ajudando, né? Vai. Vou fazer uma pausa com a doutora Fernanda, que já mostra mais procedimentos e a gente nessa luta contra a flacidez. E não é só um probleminha das mulheres, né? Os homens também. Também tem, sim. As mulheres têm um pouco mais por relação aos hormônios, Exatamente. mas os homens também têm. Já a gente volta com a doutora Fernanda, agora falando hoje sobre flacidez. Afinal de contas, o que resolve, né? A pele, por algum motivo, fica flácida. E a doutora Fernanda Braga, que é dermatologista, com a gente aqui hoje, explicando justamente esse processo. Deixa eu trazer algumas perguntinhas e a gente volta aqui nos procedimentos que hoje nós temos, né? A dermatologia avançando bastante. Tem uma amiga nossa que pergunta o seguinte, a Camila, o consumo de colágeno em cápsula pode ajudar a melhorar a flacidez? O colágeno ajuda muito. Vou falar primeiro sobre o colágeno, a pergunta dela já é avançada. Linkou muito com o que o professor de educação física falou. A gente precisa tomar o colágeno, tem algumas dicas bem legais. Quando a gente vai tomar o colágeno, a gente precisa pensar que ele é absorvido na primeira porção do intestino. Então, a gente precisa estar com esvaziamento gástrico. Eu não preciso ter nada, não posso ter nada no meu estômago que seja uma barreira para ele. Então, isso é a dica número 1. Dica número 1. Tá? Quanto mais tempo ele ficar ali, também é melhor. Então, uma das orientações, se possível, antes de dormir à noite, tá? E uma coisa que eu aprendi recente, muitas dos pacientes, as meninas, os meninos, todo mundo, às vezes eu, principalmente, eu vou tomar aquilo, eu tomo todo dia. E aí eu colocava um pouquinho de água, vou beber isso aqui logo, né? Correria. Quanto maior o volume, mais essa absorção. Então, quanto mais eu diluo, maior a absorção. E aí o colágeno, para absorver bem, então a gente pede uns 300 ml de água antes de dormir
E aí entra a questão da cápsula, por isso que eu falei que essa pergunta é avançada. Então, eu tenho que ter uma cápsula que será absorvida no intestino delgado e eu preciso ter a quantidade. Os estudos falam de uma média de 10 gramas de colágeno ou 2,5 de verisol, que uma A Wanda do Jardim Europa até perguntou. Então, a gente tem uma quantidade aí que não é pequena e aí dificulta colocar em cápsula. Muitas vezes a gente pede para manipular, coloca outras coisas junto, mas aí tem uma dificuldade porque são muitas cápsulas. Então, o ideal é que seja o pó, que a gente garante uma melhor absorção, tá? Não tem certo e errado, mas a gente sempre quer saber a melhor absorção. Aqui você também trouxe outros procedimentos que nós podemos usar nesse combate à flacidez. Isso, a gente falou da gordura e a gente vai falar um pouquinho da derme. Quando a gente pensa naquela flacidez da pele, a gente vai precisar fazer estímulo de colágeno, onde o colágeno é produzido. Então, a gente usa muitos bioestimuladores, e os pacientes sabem os nomes, né? Todo dia eu recebo uma pergunta no WhatsApp, uma pergunta para mim. Ai, Fernanda, qual que é a diferença? Por que eu fiz Radiesse ou por que a minha amiga fez Sculptra? Por que ela fez Diamond? Então, tem vários nomes agora no mercado. O Radiesse e o Sculptra são os mais usados, os mais antigos. Então, eles são substâncias que eu até trouxe, porque os pacientes, eles misturam e eles falam, isso é uma máquina, isso é um remédio? Como é que eu... Então, eles são produtos que a gente prepara, aqui eles estão na forma não preparada, um é um pozinho e o outro, ele parece muito um gel mais duro, mais viscoso. Então, a gente dilui, faz uma preparação disso aqui, de acordo com a área do corpo que eu quero tratar. Então, muitas vezes um paciente tem uma flacidez no glúteo, porque oscilou de peso, ou até porque é um paciente jovem, muitas vezes um adolescente, tem aquela constituição genética. Na lateral, tem paciente que tem aqui. Quando eu vejo alguém que só tem aqui, eu fico super feliz. Falo, olha que bom, eu vou tratar só o joelho. Só o joelho. Porque o resto já está certinho. Eu fico felizíssima, porque é muito mais fácil, muito mais né? fácil, né? Então, a gente prepara isso aqui, a gente faz injeção desses medicamentos, tá? Então, isso aqui a gente injeta e ocupa o espaço. Então, tridimensional, o paciente já vai embora notando que aquilo ali modificou. Mas em 90 dias ele produz o colágeno. Então, ele melhora, tá? Você fica feliz, porque pronto, resolveu, né? Porque a gente vê. Vê o resultado. Deixa eu trazer mais uma pergunta, eu tô curiosa para saber se esse é o mesmo daquele ali. Muda o número, Mônica, olha só. Tá vendo que aqui eu vou a 9 milímetros, aqui eu vou a 13. E qual que é a diferença? A diferença é a profundidade. A gente usa até um adipômetro. Em áreas que a gente tem... Agora eu não preciso usar mais, mas assim, a técnica é usar um adipômetro para você medir. Então, principalmente quando a gente faz aqui, ó, rosto, que é uma área que tem muito vaso, uma área mais nobre, eu uso um adipômetro, vejo quanto tem ali de gordura, de prega, para escolher qual profundidade eu vou. Entendi. Tá? Com a experiência, como acaba... A gente já olha e já sabe. É essa, mas é para isso. Quer dizer, para cada caso... É uma indicação, né? Deixa eu trazer uma outra pergunta aqui da nossa amiga, ela não me passou o nome, mas quer saber, quem está amamentando pode fazer algum tratamento para flacidez, Fernanda? Pode. Com relação aos injetáveis, não tem muitos estudos, tá? Então, a gente saiu um estudo recente de Botox para quem amamenta, então, quando a gente está nessa fase, a gente é muito seguro, eu pelo menos sou uma pessoa muito segura, de não fazer no meu paciente, tá? Então, algumas coisas, por exemplo, a gente não vai tratar a flacidez porque a gente sabe que tem muita progesterona. Essa fase a paciente está com muita progesterona. A hora que cai a progesterona, isso muda. Então, depende, ela está amamentando, essa criança tem 2 anos, aí é outra coisa, tá? Mas a gente foge um pouquinho dos injetáveis, por ser um produto que vai colocar no corpo do paciente. Ultrassom pode, resfriamento pode, então todos os aparelhos liberados, assim que nasce o neném. A paciente já vai, pacientes com 1 mês, 40 dias, eu falo, nossa, essa paciente tá bem, porque ela tá pensando em outras coisas, né? Ela tá conseguindo ali... Administrar tudo, né, nesse momento. Quanto a mulher pode tomar de colágeno por dia? E eu engato outra pergunta aqui, junto com a série do Minas Gerais, o homem também pode tomar colágeno?
Pode, E deve, qual que é essa, tá? quanto que a gente pode tomar? Inclusive, essa semana eu tive essa conversa com meu esposo, porque eu controlo minhas proteínas, faço tudo direitinho e sempre olho. A gente tem uma amiga nutróloga e ela sempre pega no pé que o meu esposo come uma melancia inteira. Ele é magro, né? Então come coisas muita. Eu falei, olha, tem que aumentar a sua proteína. Existe uma conta, eu não sou a pessoa, né, mais gabaritada para falar isso, mas existe uma conta. Então, no geral, para falar assim por cima, a gente precisaria de umas 50, 70, pelo menos, gramas de proteína por dia. Quando a gente usa os sachês, tem 10. Um whey protein que a pessoa tome tem uma média de 20, depende muito do produto ali. Um ovo, que é uma coisa que a gente... vou comer o ovo. O ovo tem 8. Então, se a gente fizer... Às vezes a gente não consome isso. E isso tem muita relação, tive até uma conversa com uma amiga recente, se a gente não faz esse trabalho aí da dieta, a gente não vai ter a massa magra, não vai ter o metabolismo, influencia na flacidez, uma osteoporose, influencia em várias coisas na saúde. Ou seja, tudo é aquilo, é a associação, uma série de fatores para ajudar nisso, né? Olha, tem uma amiga nossa aqui perguntando sobre a questão, Mônica, eu estou tomando colágeno em pó, só que de manhã, tá errado? Tem que ser à noite? Se tomar em jejum, acordou, tomou em jejum, espera mais ou menos 1 hora para tomar o café da manhã, tá? Vamos fazer o seguinte, antes de voltar com as perguntas e mais dúvidas aqui com a doutora Fernanda, quem sugeriu esse tema para a gente foi a Ana. A Ana é uma telespectadora nossa, a Ana Santos. E ela é gerente de uma casa de shows e ela quis contar para a gente que depois da gestação ela sofreu com a flacidez, com a tristeza, mas ela deu um jeito. Vamos saber como? Então vamos. Meu problema de flacidez veio devido à minha gravidez, né? E eu coloquei muita barriga. Meu filho nasceu com 3,8 kg, então foi aquela barriga grande. Chorei várias vezes, senti mesmo e foi onde que eu falei, chega, eu vou pensar em mim. Comecei a pensar em mim e foi onde que eu consegui ter meus resultados durante 4 anos, viu? Quando você decidiu mudar tudo, pensou em fazer cirurgia, pensou no quê para combater a flacidez, para resolver? Na verdade, eu sempre acreditei na cirurgia, né? Eu cheguei a juntar um dinheiro e eu tive a situação de eu fazer a tal da abdoplastia, só que de repente não deu certo e eu investi nos meus móveis na minha casa. E foi onde que eu resolvi partir para a luta, para a dieta, para a academia. E foi 4 anos ali se dedicando, bem certinha na minha alimentação, sem besteira, sem guloseimas, e eu consegui chegar no meu resultado. Não foi fácil, mas deu certo. A alimentação, ela mudou completamente a minha vida. A rotina de exercício é praticamente todos os dias, porque é o tempo que eu tenho um pouquinho em casa, eu vou lá no meu quarto, malho um cadinho, faço um pouco que eu posso, meia horinha todos os dias, até domingo, segunda, feriado, todos os dias. Já acostumei. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu me sinto muito animada, eu tenho muita disposição para trabalhar, muita disposição para malhar. Eu tenho... Se tornou uma alegria, um hábito tão grande na minha vida, que se eu não faço, meu corpo sente. É uma coisa impressionante, você tem que gostar, sabe? Gostar e se dedicar, que os resultados vêm. É preciso persistência, Ana, estou encantada com a sua história e é perfeitamente possível, né? Sim, o mais importante que ela falou ali, que é o que todo mundo devia gravar, 4 anos. O tempo, né? Não foi do dia para a noite, então a gente precisa de persistência. É verdade. Deixa eu trazer mais perguntinhas para você, nosso tempo está terminando, adoro quando você vem. A Mara pergunta, como melhorar a flacidez para quem está na menopausa? Também segue o mesmo caminho, Fernanda? Segue o mesmo caminho. A gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque a gente tem perda de colágeno. Então, no início da menopausa, a paciente tem uma perda de até 30% e ela nota essa flacidez de forma abrupta. Então, nessa fase, a gente precisa abrir mão e ajudar com os procedimentos.
Tem uma amiga nossa que está com 59 anos e a flacidez no rosto, aqui ó, a papada, né? Qual tratamento seria indicado? E ela faz exercício, até mandou foto aqui agora, caminha de segunda a sexta de 7 a 8 quilômetros. A gente associa os tratamentos, então a gente vai tratar a gordura e vai tratar a pele. Então ela tem indicação de fazer esses 2 tratamentos. A Lázara também está participando aqui com a gente. Mito ou verdade, o colágeno com vitamina C é melhor absorvido pelo organismo? A Luciana Ferreira que pergunta. Exatamente. Então quando a gente compra as fórmulas prontas, que hoje a gente tem várias no mercado, ou quando a gente manda manipular, que eu faço uma fórmula específica para cada paciente, a gente associa que a absorção é maior. Silício orgânico atua melhor que o colágeno? A Fabiana do Panorama que pergunta. É um complemento. É um complemento. Ele é um complemento. Ele tem menos evidência, mas ajuda bastante também. E tudo isso prescrito, né, Fernanda? Por Tudo profissionais. prescrito. Não pode ser assim à torta direita, né? Sim. E a Fabiana que, olha, estou com processo de emagrecimento e a questão do, estou comendo ovo, mas o ovo só tem 8 gramas de proteína, é isso? Isso mesmo. Então, o ideal é que ela faça aí um acompanhamento nutricional para que não tenha uma perda de massa magra. Exatamente, porque senão vai ficar flácida. Senão ela vai ter muita flacidez. São os caminhos, né, que a doutora Fernanda Braga, dermatologista, trouxe para a gente aqui hoje, no que funciona contra a flacidez, mas é persistência, é estilo de vida, né? Muito amor e, claro, sempre procurar os profissionais. Obrigada, viu, Fernanda? Imagina, obrigada eu. Volte mais vezes. Boa semana para você.